Queridos amigos e irmãos, nós queremos aqui partilhar as catequeses do Papa Francisco, que começaram no final de junho, um novo ciclo de catequeses sobre alguns temas que o apóstolo Paulo propõe na carta aos Gálatas. É uma carta muito importante, até decisiva, não só para conhecer melhor o apóstolo, mas sobretudo para considerar alguns dos temas que ele aborda em profundidade, mostrando a beleza do Evangelho. E nesta carta, Paulo faz muitas referências biográficas que nos permitem conhecer a sua conversão e a decisão de dedicar a vida ao serviço de Jesus Cristo. E nesta carta trata também de algumas temáticas muito importantes para a fé, tal como a liberdade, a graça e o modo de vida cristão, que são extremamente relevantes, pois tocam muitos aspectos da vida da Igreja hoje. Então, esta é uma carta muito atual, parece ter sido escrita para os nossos tempos. Foi por isso que o Papa quis começar um novo ciclo de catequese sobre a carta aos Gálatas, e nós, nestes encontros, iremos refletir e propor estas catequeses do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que a primeira característica que emerge desta carta é a grande obra de evangelização realizada pelo apóstolo, que visitou as comunidades da Galácia pelo menos 2 vezes durante as suas viagens missionárias. Paulo dirige-se aos cristãos daquele território. Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, diz que, atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Entendemos assim que o caminho da evangelização nem sempre depende da nossa vontade e dos nossos projetos, mas requer a disponibilidade a deixar-nos plasmar e seguir outros caminhos que não estavam previstos. O Espírito conduz também hoje muitos missionários que deixam a própria pátria e vão para outra terra em missão. Na sua incansável obra de evangelização, o apóstolo Paulo conseguiu fundar várias pequenas comunidades espalhadas por toda a região da Galácia. Paulo, quando chegava a uma cidade, a uma região, estabelecia as pequenas comunidades que são o fermento da nossa cultura cristã de hoje. Começava com as pequenas comunidades. E estas pequenas comunidades cresciam e iam em frente. Também hoje, este método pastoral é realizado em cada região missionária. Assim, dá-se início às pequenas comunidades. O que queremos notar é a preocupação pastoral de Paulo, que é toda fogo. Ele, após a fundação destas igrejas, tomou consciência de um grande perigo. Vejam, o pastor é como o pai ou a mãe que imediatamente se dá conta dos perigos que os filhos correm. E assim se preocupa para o seu crescimento na fé. Crescem e chegam os perigos. De fato, naquele tempo, alguns cristãos vindos do judaísmo tinham se infiltrado nestas igrejas e astutamente começaram a semear teorias contrárias aos ensinamentos do apóstolo, chegando ao ponto de difamá-lo. É o caminho de sempre, tirar a autoridade ao apóstolo. Como podemos ver, é uma prática antiga, apresenta-se em certas ocasiões como os únicos possuidores da verdade, os puros, e assim procura menosprezar o trabalho dos outros até a calúnia.
Estes adversários de Paulo argumentaram que também os gentios tinham de se submeter à circuncisão e viver de acordo com as regras da lei mosaica. Isto é, voltam atrás às observâncias de antes, o que tinha sido superado pelo Evangelho. Portanto, os Gálatas teriam de renunciar à sua identidade cultural a fim de se submeterem às normas, prescrições e costumes típicos dos judeus. E não só. Esses opositores argumentaram que Paulo não era um verdadeiro apóstolo e, por conseguinte, não tinha autoridade para pregar o Evangelho. Muitas vezes vemos isto. Pensemos em algumas comunidades cristãs. Começam as histórias e depois acabam por desacreditar o pároco, o bispo. É precisamente o caminho do maligno, das pessoas que dividem, que não sabem construir. E nesta carta aos Gálatas, nós vemos este procedimento. Os Gálatas encontravam-se numa situação de crise. O que deviam fazer? Ouvir e seguir o que Paulo lhes tinha pregado? Ou ouvir os novos pregadores que o acusavam? É fácil imaginar o estado de incerteza que animava os seus corações. Para eles que conheceram Jesus e acreditaram na obra de salvação realizada através da sua morte e ressurreição, foi verdadeiramente o início de uma nova vida, uma vida de liberdade. Tinham enveredado por um caminho que lhes permitia finalmente ser livres, não obstante a sua história estivesse imbuída de muitas formas de escravidão violenta, nomeadamente a que os sujeitou o imperador de Roma. Portanto, perante as críticas dos novos pregadores, sentiam-se desorientados e incertos sobre como se comportar. Mas quem tem razão? Este Paulo ou aquelas pessoas que agora estão a ensinar outras coisas? A quem devo ouvir? Em suma, os riscos eram realmente elevados. Esta condição não está longe da experiência que muitos cristãos vivem na nossa época. Com efeito, ainda hoje não faltam pregadores que, especialmente através dos novos meios de comunicação, podem perturbar as comunidades. Apresentam-se não para anunciar o Evangelho de Deus, que ama o homem em Jesus crucificado e ressuscitado, mas para reiterar com insistência, como verdadeiros guardiões da verdade, qual é a melhor maneira de ser cristãos. Afirmam energicamente que o verdadeiro cristianismo é aquele ao qual estão ligados, frequentemente identificado com certas formas do passado, e que a solução para as crises de hoje é voltar para trás, para não perder a genuidade da fé. Também hoje, como outrora, existe a tentação de se fechar em algumas certezas adquiridas em tradições passadas. Mas como podemos reconhecer esta gente? Por exemplo, uma das características do modo de proceder é a rigidez. Face à pregação do Evangelho que nos torna livres, jubilosos, eles são rígidos, sempre rígidos. Deve-se fazer isto, deve-se fazer aquilo. A rigidez é própria dessas pessoas. O ensino do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas nos ajudará a compreender qual caminho seguir. O caminho que o apóstolo indicou é aquele libertador e sempre novo de Jesus crucificado e ressuscitado. É o caminho do anúncio que se realiza através da humildade e da fraternidade. Os novos pregadores não sabem o que é humildade nem fraternidade. É o caminho da confiança mansa e obediente. Os novos pregadores não conhecem a mansidão nem a obediência. E este caminho manso e obediente vai em frente, na certeza de que o Espírito Santo age
em cada época da Igreja, em última instância, a fé no Espírito Santo, presente na Igreja, leva-nos em frente e salva-nos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.